Bom, vamos falar de Ordering Layer e Sorting Layer. Sorting Layer ajuda a gente a organizar as nossas camadas quando a gente está criando o nosso nível, para que a gente defina qual que é a ordem de renderização das imagens dentro da nossa cena. Tá? A Ordering Layer, ela define a ordem em que as imagens são renderizadas dentro de uma Sorting Layer. Cada Sorting Layer pode ter uma variedade de ordem em layers. Eu vou demonstrar isso através de imagens, vai ficar mais fácil de a gente compreender. O que eu fiz como exercício foi, eu baixei um pacote da internet com essa montanha aqui, e essa montanha ela foi construída com diversas camadas, em diversas camadas, né? Isso nos dá a possibilidade de a gente poder, mais à frente, poder criar efeitos parallax, né? Que é aquele efeito que a gente já conhece, que é a câmera acompanhando o jogador, mas você vendo as camadas lá atrás percorrendo a câmera numa velocidade diferente. Quem está mais lá no fundo é mais lento, quem está mais perto da câmera fica mais rápido o movimento, e aí vai. E é possível fazer isso simplesmente pelo fato de a gente ter as camadas organizadas com uma distância no eixo Z entre essas camadas e a gente mudar a câmera para perspectiva. Essa é uma das estratégias. Uma outra estratégia que a gente pode adotar é simplesmente criando um script para cada camada, fazendo com que essas camadas percorram ou andem junto com o jogador em velocidades diferentes. Então vamos tentar montar esse cenário aqui, tá? A primeira coisa que eu faço quando eu estou tentando montar um cenário, e recomendo você fazer isso, é organizar a tua hierarquia para que isso seja possível. A primeira coisa que eu faço é criar um objeto de jogo vazio aqui. Lembrando que eu sempre reseto a posição para ele estar no centro. E esse objeto de jogo vazio eu chamo de level, né? De nível. Level. E dentro desse objeto de jogo vazio, eu gosto inclusive de usar essa anotação para saber que ele é só um divisor. Tá? E dentro desse objeto de jogo vazio, eu gosto de criar mais 3 objetos vazios, que são chamados de background. Eu vou duplicar aqui. Chamar o próximo de midground. E o terceiro de foreground. Dessa forma, eu consigo organizar minhas camadas nessas 3 layers. Aí você pode ter, por exemplo, uma outra camada entre background e midground, uma outra camada entre midground e foreground. Isso, de fato, depende muito do número de camadas que você tem e como você quer organizar esse projeto. Perfeito? Quando a gente adiciona uma imagem, eu vou arrastar uma imagem aqui, ó, por exemplo, o sky. Provavelmente deve ser o background dessa imagem. Essa imagem, ela vem com um componente Sprite Render. E esse componente Sprite Render vem com uma propriedade Sorting Layer e Ordering Layer. Por padrão, todas as imagens que são adicionadas na cena, elas vêm na Sorting Layer Default, tá? A gente pode criar nossas próprias Sorting Layers simplesmente clicando em Add Sorting Layer, aqui, ou a gente pode ir no menu Edit, Project Settings, e tem uma opção aqui chamada Tags and Layers. E aqui dentro de Tag and Layers eu já criei essas layers aqui pra gente. A gente pode continuar criando mais, clicando no sinal de mais aqui, adicionando outras layers. Como a gente já tem as layers que a gente precisa criado, eu vou só deletar essa última. A Layer Default você não consegue deletar, mas você consegue reajustar, você consegue reorganizar. O que isso significa? As layers que estão mais aqui embaixo, por exemplo, foreground, vão ser desenhadas mais perto da câmera. Quanto mais para cima, mais longe da câmera, mais atrás. Então as imagens que forem colocadas na layer foreground vão ser desenhadas na frente de midground e assim sucessivamente. Perfeito? Eu vou fechar essa tela. Vou resetar esse sky para 0, está na posição 0, e vou jogar ele no background. E agora a gente vai começar a montar o nível aqui, tá? O sky, como você pode ver, ele está na Sorting Layer Default, porque eu não sei ainda em que ordem ele deveria estar. Eu vou colocar aqui, acredito eu que ele seja background, tá?
Se eu arrastar uma próxima imagem, por exemplo, a Sky Lightning, provavelmente é o céu mais claro, pode perceber que o Sky Lightning já apareceu atrás do... Eu vou jogar ele para o background, para o objeto, só para estar organizado. Você pode perceber que ele já apareceu atrás do nosso Sky. Isso é porque ele está na camada Default, tá? E a gente viu que Default está sendo renderizado atrás do background. Se eu quero passar esse cara para frente do background, eu posso simplesmente selecionar a camada Background, ele me traz ele para frente, tá? Porque agora eu tenho os dois objetos na camada Background. Ok? Então eu vou reiniciar, resetar a posição para ele estar no 0. Agora eu tenho um céu um pouco mais claro. Então a gente continua no nosso arranjo de camadas. Perfeito? Vou dar uma olhada na imagem para ver como é que as montanhas estão dispostas. Agora eu vou arrastar essa próxima camada, que é essa Glacial Mountains Lightning. Vou arrastar ela. Vou posicionar ela no background também, porque eu ainda não sei a ordem. Vou deixar ela no background. Vou selecionar a sorting layer dela para background. E agora você percebeu que ela está atrás das camadas. Então o que a gente faz? É aí que entra a ordem layer em ação. Então você pode ver que tanto o Sky quanto o Sky Lightning estão na sorting layer background, mas estão na mesma ordem layer. Se eu quero que essa imagem apareça na frente das duas, que é a Glacial Mountains Lightning, essa montanha aqui, eu preciso trocar, ele já está com a sorting layer background, eu preciso trocar a sua ordem layer. Vou passar para 1, ela passa para frente. Então, 0 fica igual, eu posso digitar -1, vai mais para trás ainda, e assim sucessivamente. Então, eu vou digitar 1, ela vai ficar aqui na frente. Então, eu vou reiniciar a posição dela. Agora a gente já está começando a ter um formato do nosso desenho aqui, da nossa cena. Perfeito? Então, eu vou puxar essa outra imagem aqui, que é a Glacial Mountains. Novamente, eu vou organizar ela no meu background. Vou selecionar o sorting layer dela para background. E ela está lá atrás. Agora vamos ver se ela fica melhor na frente de todo mundo. Então, se eu quero na frente, inclusive dessa, a minha ordem layer tem que ser 2. Então, vamos posicionar ela aqui. Legal. Ela ficou atrás dessa montanha. Isso, na verdade, agora que eu entendi aqui o pacote, existe uma versão de cena mais clara, né, que é essa versão Lightning, e a versão de cena sem estar mais clara, porque ó, quando eu posicionar ela aqui no 0, ela acaba cobrindo completamente a outra montanha. Então não faz sentido ter essa montanha aqui, eu vou só desabilitar. Então, essa montanha não está aparecendo mais aqui. O céu também, eu posso desabilitar e ter o céu mais vivo aqui, se a gente quiser. Então se eu habilitar o outro céu, ele vai ter o céu mais claro, porque a gente está usando Sky Lightning aqui. Então você pode tirar a visibilidade do objeto clicando no canto esquerdo aqui, nesse toggle. Perfeito? Legal. Bom, a gente trouxe o Glacial Mountains. Agora vamos começar a trabalhar com as nuvens. Eu vou pegar a Cloud MG3. Vou jogar para dentro de Background. Eu acho que está no Background. Vamos ver a imagem de referência. Se não tiver, a gente faz os ajustes. Eu vou resetar a posição. Está lá atrás, né? A gente precisa definir a sorting layer, que é background. E aí talvez colocar como 3. Então ela já fica posicionada aqui embaixo. Tá? Olha só que interessante. Se eu não selecionar, por exemplo, a sorting layer background e modificar minha ordem layer para 0, ele volta para trás, certo? Se eu modificar para midground, ele traz para frente, porque a gente sabe que midground está sendo renderizado na frente dessa imagem. Tá? Então essa é a diferença. Então você consegue organizar imagens que estão numa sorting layer, né? Então por essa ordem, as imagens que estão com essa sorting layer mais abaixo são as imagens que são renderizadas na frente, mais perto da câmera, e aqui atrás, mais longe da câmera. E aí você pode inclusive organizar as imagens dentro dessas sorting layers através do ordem layer. Então legal. Coloquei o nosso cloud. Como ele está no midground, seria interessante organizar aqui também na hierarquia. Então, eu joguei ele para o midground. Então, por isso é importante fazer esse match, porque você visualmente consegue saber onde estão as coisas, né? Por isso que eu gosto de organizar dessa forma. Então, eu vou jogar as nuvens, nuvem 2. Vou passar ela também para o midground. Já trouxe para frente, mas ela ficou atrás daquela imagem. Acho que não fica legal. Talvez eu vou trazer ela para frente. Então, eu vou posicionar ela
no 0, na posição 0. Então a gente já está começando a ter a nossa cena aqui se formando melhor. Vou trazer a outra imagem no nosso, posicionar ela aqui no midground, trazer a nossa outra clouds, que é uma nuvem mais clara. Vou jogar ela aqui no midground e vou posicionar ela no midground. Como eu quero trazer ela para reiniciar a posição dela, como eu quero trazer ela para frente, provavelmente ela deve ser 2. Então a gente já tem uma série de camadas aqui trabalhando em conjunto. Perfeito? E aqui a nossa hierarquia a gente manteve organizado tranquilamente. Tá? Vamos trabalhar com mais essa imagem aqui, que eu acho que é uma imagem de fundo, né, para dar mais vida ali ao nosso background. Então eu vou resetar e vou passar essa imagem de clouds background para background. Olha só, já apareceu lá atrás. Eu vou jogar ela lá em background aqui na hierarquia, tá? Para deixar mais organizado. E a gente tem mais um item que seria o cloud lonely, que seria as nuvens sozinhas. E ela provavelmente também é background. Então eu vou jogar lá dentro de background na hierarquia. Vou selecionar o sorting layer para background. E aqui eu tenho a nuvem mais à esquerda no cenário, passando o nosso nível. A gente pode, inclusive, como tá, a gente pode resetar aqui a posição. E agora ela está ajustada, está mais aqui centralizada onde ela deveria estar, que é a imagem de referência. Perfeito? Dessa forma, a gente conseguiu manter uma hierarquia limpa, organizada, né? Com midground, foreground e background, certo? E a gente conseguiu entender como que a Unity renderiza e define a ordem de renderização, a prioridade de renderização em função das sorting layers em ordem layers. Por exemplo, essas imagens que estão aqui no clouds, elas poderiam estar muito bem no foreground, sem problema nenhum. Mas imagina que você tem uma nuvem ainda mais perto da câmera, ainda você poderia colocá-la no foreground. Perfeito? Mas assim a gente consegue montar esse tipo de cena. Deixa eu só pegar a câmera aqui e ajustar a câmera para o tamanho dessa cena para a gente ver como é que ela fica em game. Então, vou só manualmente ajustar. E eu vou aqui na visão do game. E tá aqui a nossa cena perfeitamente montada. Beleza? Vamos trabalhar agora em como construir o parallax disso. Perfeito? Beleza, a gente vai falar agora sobre parallax, né? Nós discutimos anteriormente sobre como funciona sorting layer e ordering layer. Agora a gente vai falar um pouco sobre parallax. Para a gente falar sobre parallax, eu vou ter que adicionar aqui um personagem, só para a gente poder navegar com esse personagem no mapa e ficar fácil de entender o que é parallax. Mas o conceito mais, digamos assim, mais simples de entender parallax é você ter várias layers, várias camadas. Essas camadas são como a gente dividiu aqui no sorting layers e o background. Essas camadas estão posicionadas em ordens diferentes. E a ideia de parallax é a gente poder movimentar essas camadas em velocidade diferente para dar aquela impressão de profundidade. A gente vai ter o personagem numa camada, onde ele vai andar na velocidade dele normal, e o que estiver mais distante dele vai andar mais lentamente. O que estiver mais à frente dele, que vai estar mais próximo da câmera, vai andar um pouco mais rápido. Então isso dá uma sensação de profundidade no jogo muito bacana. Legal? Mas para a gente fazer isso, eu baixei um sprite de um pássaro, né, para colocar, eu acho que cabe aqui nessa cena. E aqui eu queria mostrar uma feature diferente da Unity, que é o Sprite Editor. Você consegue pegar um Sprite Sheet, a gente já discutiu o que é um Sprite Sheet. O Sprite Sheet, a gente tem uma imagem, sprites com várias, de um personagem, enfim, de qualquer ator em várias posições diferentes, que depois que a gente corta essas imagens, a gente consegue compor uma animação. Vou dar exemplo, Sprite Sheet 2D. Olha só. Então isso aqui é um sprite sheet. Isso aqui ele está no idle, isso aqui é walking, isso aqui é run, jumping, attacking. Então você pode ver que o personagem aqui está desenhado em diversas poses diferentes. Isso aqui é um sprite sheet. Então eu baixei um sprite sheet aqui do Bird. E a gente tem o Sprite Editor. Quando vem o Sprite Sheet, a gente precisa necessariamente para a gente fatiar esses sprites em vários. Você pode ver quando eu clico aqui com a esquerda, ele só tem uma imagem, uma única imagem, que é essa imagem da Sprite Sheet, né? Ou seja, todos os desenhos do Bird.
eu preciso marcar essa imagem aqui como Sprite Mode, preciso marcar ela como múltiplo, tá? Depois que eu marco ela como múltiplo, uma outra coisa que eu faço, obviamente, para garantir um pouco de qualidade, deixar a imagem bem redonda, né, crispy, eu marco o Point No Filter. Tamanho máximo de, como ela foi feita, provavelmente 16 por 16, quando eu acabei baixando eu vi que tinha os requerimentos de como essa imagem tinha sido desenhada, eu vou colocar o tamanho máximo de compactação 512. Então depois que a gente selecionou essas opções, eu clico em aplicar, vou clicar em Sprite Editor. Quando eu clico em Sprite Editor, eu tenho essa tela aqui, e essa tela tem todos os sprites aqui, né? É o sprite sheet, na verdade, com todas as imagens com posições diferentes. O que a gente quer são essas imagens aqui do centro, que formam que fazem com que esse pássaro esteja voando. Então eu vou clicar aqui em Slice, vou clicar em tipo de Slice, eu poderia ser automático, se eu marcar com automático e clicar em Slice, ele tenta adivinhar qual que é o tamanho das imagens. Ó. Cliquei em Slice automático e ele cortou. Mas não é isso que eu quero, tá vendo como ele garantiu aqui, por exemplo, colocou isso aqui como uma imagem só. Eu, na verdade, quero quadros disso. Então, segundo o produtor da imagem, ele construiu a imagem sendo ela 16 por 16. Vamos ver se isso é verdade. Eu vou clicar em Slice e Então a gente tem todos os quadros aqui. Cliquei em Slice, ele já fatiou, agora a gente tem imagens diferentes. E aí você pode ver quando eu seleciono as imagens, eu tenho o nome das imagens aqui. Ó. Então, a gente poderia renomear essas imagens. Então, as imagens que a gente quer é do Bird Sprite 2, 3, do 2 até o 9. Isso é o que forma a imagem do pássaro voando, do 2 até o 9. Então, quando a gente fatiou, basta clicar em aplicar. Eu vou fechar essa telinha do Sprite Editor. E agora, quando eu for olhar o meu Sprite Bird aqui na minha aba de projetos, você pode ver que eu estou vendo todas as imagens agora cortadas, individualizadas. Então, você pode fazer esse corte aqui dentro sem problema. Então, uma das coisas que a gente vai fazer, que a gente já aprendeu, é gerar animação. Não vou perder muito tempo com a animação. Eu vou selecionar do 2 ao 9. Vou arrastar aqui e vou jogar para dentro da cena. Vou criar uma pasta dentro do projeto. Assets. Criar uma pasta animação. E dentro dessa pasta de animação, obviamente, sempre mantendo o projeto organizado, vou criar uma pasta Bird, e aí eu vou nomear isso aqui Fly. Tá? Essa animação eu vou chamar de Fly. Salvar aqui dentro. Bingo. Então eu vou arrastar esse pássaro aqui para dentro, como você pode ver ele está atrás de tudo, então para a gente conseguir ter ele na frente da cena, eu posso marcar ele, por exemplo, como Sorting Layer Midground. Ele já vai estar na frente porque o restante é tudo background. E aqui embaixo, olha só, ele consegue passar por debaixo da nuvem, porque isso aqui é o foreground. E aí, para poder virar o pássaro, eu posso marcar o Flip X aqui marcar como X. Perfeito? E aqui tem um pássaro já pronto. Se eu apertar o play, tem um pássaro aqui pronto para a gente estar manipulando dentro do cenário. Perfeito? Bom, a gente vai criar uma mecânica básica para esse pássaro, né, para a gente poder controlar esse pássaro rapidamente. Então eu vou criar um script para esse pássaro. Deixa eu só arrancar essa pasta de layers aqui, ela deveria estar dentro de sprites e não dentro de scripts. Pronto. Agora dentro de sprites eu tenho as layers. E agora dentro de script eu vou criar um script, C# script, pro pássaro, que eu vou chamar de Bird. Tá? Esse pássaro ele tá aqui, é o Bird Sprite 2, vou até renomear inclusive o nome dele, eu posso selecionar, clicar com o botão direito e clicar em renomear, eu posso apertar F2, tem várias maneiras de você alterar o nome, eu posso selecionar no inspetor e mudar o nome. Esse é o legal da Unity, né, que a gente acaba tendo diversas formas de fazer a mesma coisa. Então eu vou arrastar esse script aqui para dentro, boom, perfeito, agora eu vou abrir esse script. E a única coisa que eu vou fazer nesse script, eu vou até remover na verdade o start, é fazer o movimento do player.
aqui dentro, fazer uma função para criar o movimento do player. A gente já aprendeu isso. Vou chamar essa função dentro do método update. E aqui eu vou dizer que quando a tecla estiver sendo pressionada e essa tecla for o D, ele vai estar andando para a direita. Certo? E esse andar dele para a direita vai ser um vetor de 2. Ponto right, multiplicado por uma velocidade. Acho que dá para declarar uma variável aqui. Eu vou colocar a velocidade dele de 1.5 float, bem lento. Vou multiplicar essa velocidade o nosso vetor de 2 ali que anda para a direita e, obviamente, time delta time para a gente garantir que ele vai andar dentro na mesma velocidade em qualquer máquina. Se ele não estiver andando para a direita, ele vai estar andando provavelmente para a esquerda. Ele vai estar voando, na verdade, para a esquerda, certo? Então, eu copio a mesma função aqui, mudo só o tipo de vetor que está aqui. E só lembrando que quando eu passo o mouse em cima, esse vetor ele é um shorthand operation, né? Ele é uma versão minimizada do que seria a instanciamento de um objeto da classe do tipo vetor de 2, onde x seria inicializado com 1 e y com 0. A esquerda seria menos 1 e 0. Tá? Então eu vou copiar também esse trecho de código aqui. E aqui eu só mudo a tecla para A. Vamos ver se o nosso pássaro agora tá voando aqui. Então se eu apertar play, agora a gente consegue controlar o nosso pássaro. A única coisa que está ainda estranho aqui é que ele não está virando, né? Na verdade, quando eu apertasse para a esquerda, o flip teria que ser falso. Quando eu apertasse para a direita, o flip teria que ser true. Então, a gente pode pegar esse componente, sprite render. Eu também acho que a velocidade também está um pouco rápida, mas a gente pode diminuir isso também, sem problema nenhum. Mas vamos trabalhar com essa questão do sprite, né? Eu vou pegar um componente, a referência do componente que a gente quer, que é o sprite render. E aí a gente sabe que tem uma propriedade para ele poder girar, né, para a esquerda ou para a direita. O flip x, quando eu vou para a direita, tem que se manter como true. Quando eu vou para a esquerda, eu tenho que setar esse flip x para false. Tá? Eu vou alterar isso aqui para 0.5 e vamos ver que resultado a gente tem. Vou apertar play. Agora eu vou para a direita, vou para a esquerda, ele faz o flip sem problema nenhum. E aí a gente pode ir graduando aqui, na verdade, a velocidade dele. Acho que 0.7 está legal, tá uma velocidade legal, condizente com a cena. Então a gente percebe aqui, por exemplo, que a câmera, se eu continuar voando, a câmera não segue. A gente aprendeu de maneira simplista de como fazer a câmera seguir, né? Agora existem outras maneiras de fazer isso, mas a gente vai continuar com aquela maneira mais simples. Depois a gente vai abordar um pouco mais a câmera, a questão da câmera. Legal? Então eu vou anexar essa main camera no pássaro, né? Então vou só alinhar, na verdade, agora a posição da câmera em relação ao pássaro. Então eu vou provavelmente resetar aqui e fazer alguns ajustes. Vou posicionar o pássaro no centro também. Legal? A câmera, tomar cuidado que ela tem que sempre estar no index z aqui, menos 10, para estar distante do pássaro. E agora a gente tem a câmera centralizada no pássaro, que vai seguir o pássaro. Então, se eu continuar voando, o que vai acontecer, obviamente, ele vai sair da cena, a gente não vai ter continuidade ali no nosso mapa, porque o nosso mapa só é desse tamanho. Perfeito? Uma coisa legal que a gente pode estar fazendo com relação ao mapa a gente aumentar. Esse estilo de mapa ele é feito para a gente poder aumentar de forma seamless, ou seja, conectada sem nenhuma. Com uma conexão perfeita, sem nenhum defeito na conexão entre as pontas. Eu vou mostrar isso que eu estou comentando. Bom, agora que a gente tem um pássaro e tem as camadas, quando a gente fala de parallax, o que a gente vai estar implementando em script
é o que a câmera em perspectiva já faz de maneira padrão. Então a gente está aqui não sei se vocês lembram, mas a gente discutiu sobre a câmera ortográfica e perspectiva, e a câmera ortográfica ela não leva em consideração profundidade, né? Já a câmera em perspectiva ela já leva em consideração profundidade, tá? A estratégia de você usar a câmera em perspectiva em 2D vem com alguns prós e contras, né? Um dos prós é que você não precisa implementar nenhum script, né? Então está ali pronto para você estar utilizando. Então eu vou mudar aqui para perspectiva. Você não precisa implementar nenhum script, mas em compensação você vai precisar reajustar a cena para que a câmera ela consiga ler a cena de maneira apropriada. Você já percebeu que quando a gente mudou para perspectiva, a nossa visão da câmera está bem reduzida. Então a gente vai precisar mexer no campo de visão para ela poder aproximar do jeito que estava, né? E agora quando eu aperto o play e ando, você não vê nenhum comportamento diferente ali no cenário, porque as layers, elas estão, apesar de elas estarem sorting layers diferentes, né, a gente tem layers que estão aqui na mesma sorting layer, no mesmo background, eles estão no mesmo index Z. E a gente viu que quando a gente trabalha com câmera perspectiva, ele leva em consideração a questão da profundidade. Então, por exemplo, eu poderia afastar essas nuvens aqui, o céu e essas nuvens no index Z. Então se eu empurrasse eles para trás, não dá para você perceber aqui, eu vou deixar zerado, mas eu vou colocar na visão 3D para você ver o que está acontecendo. Então se eu colocar 10, ele vai para trás, foi bem para trás, ó. Mas mesmo assim ele continua sendo renderizado por causa das sorting layers, né? O index é só, na verdade, para ele posicionar em camadas diferentes. Eu vou até trazer ele um pouco mais para frente, não um pouco distante demais. Perfeito? Então, quando eu voltar para o jogo, olha só. Como ele já levou em consideração a perspectiva, né, a distância, obviamente que a imagem ficou um pouco menor. E aí que vem os contras de você trabalhar com a perspectiva, porque aí você vai precisar ficar reajustando as imagens e posicionando as imagens da maneira que fica conveniente, né? Que fica, na verdade, interessante para a câmera estar lendo. Então, por exemplo, tanto essa imagem de nuvem como background, eu precisaria esticar, aumentar. E a gente sabe que para aumentar a gente pode escalar o tamanho dela tranquilamente, né? A gente pode pegar aqui e aumentar o tamanho dela, certo? Tem uma maneira melhor de a gente acabar escalando isso, e essa maneira é a gente usando esse Draw Mode aqui. Esse Draw Mode ele tem uma opção chamada Tile. Você pode ver que quando eu marquei essa opção, eu tive um problema. Esse problema aqui se diz respeito ao tipo de imagem que eu estou trabalhando. Então, ó, Sprite Tiling might not appear correctly, ou seja, o tile pode não aparecer corretamente, porque o tipo de imagem gerada não é Full Rect Transform, é simplesmente um tile. Tá? E o que significa isso? Né? Significa o seguinte, quando eu for lá no Sprites, onde estão as minhas layers, né, que são essas camadas, quando eu marco uma camada, elas todas são como tight. O que isso significa? Você está vendo o shape dessa montanha? Quando esse sprite está marcado como tight, esse mesh type, apesar disso aqui ser uma imagem PNG e ser uma imagem quadrada, o que a engine faz? Ela corta todos os pixels adicionais, que são os pixels transparentes e tal, que não tem necessidade de estar na imagem para melhorar a performance. Então, tight, o tipo padrão é mesh type porque ele leva em consideração a performance. No entanto, você não consegue fazer o tile dessas imagens, que seria repeti-las num eixo, né, que você queira. Então, a diferença está aí. O outro tipo é o Rect Transform. Então, quando eu marco, por exemplo, uma imagem como Rect Transform, então eu vou marcar todas as imagens como Rect Transform, o que acontece é que essas imagens agora, elas passam a levar em consideração o quadrado inteiro, ou seja, é uma imagem, esse aqui é uma imagem que você está vendo, mas agora ele está levando em consideração o quadrado inteiro que veio com ela transparente. Quando eu clicar em aplicar e voltar agora para o Sky and Clouds, você viu que está marcado como tile e o erro sumiu. Tá legal? Então eu vou voltar para Game View e aí eu vou ter que manualmente aqui, ó, esticar. E olha só como ele vai fazendo o tile sem problema nenhum. Tá vendo? Vai esticando sem problema nenhum. Ele na verdade não é esticando, ele vai duplicando o cenário. Então eu vou diminuir bem.
para você estar vendo. Ele vai duplicando. E é isso que eu falo de duplicação seamless, né? Você não percebe nenhuma rachadura entre uma duplicação e outra, porque o cenário foi montado assim. Então, por exemplo, se o cenário começa com uma nuvem alta, tem que terminar com uma nuvem alta. E assim, se começa com uma nuvem baixa, tem que terminar com uma nuvem baixa para dar essa sensação de conexão. Então, quando você usa a câmera em perspectiva, você vai estar precisando fazer esses ajustes aqui, né, manualmente e tal. Então, quando eu vou para Game View, eu ainda tenho que trabalhar a questão da altura, né? Então, não está legal a altura. Aí você vê que a altura já não ficou legal porque ficou duplicando. Então, você vai ter que reposicionar, talvez, a câmera. Ou pegar, por exemplo, o nosso Sky aqui e só aumentar o nosso Sky. Então, pronto, aumentei o Sky. Então, quando eu der o Play, agora, e eu começar a andar, olha só, a gente já tem a sensação de perspectiva, né? Olha só que legal. A gente já tem a sensação de que ele está andando em uma velocidade diferente, e está mesmo, porque ele está distante da tela. Então isso seria um approach assim, para você desenvolver um parallax, um efeito parallax, só utilizando a câmera, mudando a câmera como perspectiva, mas obviamente reajustando todas as tuas imagens para que elas fiquem legíveis, né, pela câmera, de uma forma mais interessante. Beleza? O que a gente vai fazer agora, na verdade, a gente vai fazer esses ajustes via script, que eu acho que dá mais flexibilidade para a gente movimentar essas camadas. Até porque, se a gente quiser movimentar essas camadas numa velocidade diferente, a gente não consegue aqui, porque essa velocidade está totalmente determinada pela distância do eixo Z que a layer está em relação à câmera. Então, se eu quiser mais lento, eu vou ter que afastar mais ainda a imagem. Se eu quiser mais rápido, eu vou ter que trazer mais para frente. E a gente pode controlar isso usando a câmera ortográfica, sem precisar fazer alterações na imagem, de forma individual por cada layer usando script. Tá legal? Então vamos tentar fazer isso. Primeira coisa, eu vou tentar voltar a imagem para o que ela era antes, né? Então eu vou marcar como simples, resetar aqui a escala, né? Na verdade a escala era 001. Voltar para Game View. Mesma coisa com Clouds Background. Vou marcar como Simple Mode. Resetar a escala. Legal? E agora eu tenho a imagem como a gente tinha anteriormente. Agora a única coisa que eu preciso alterar é voltar para a câmera e alterar a câmera para o modo ortográfico. E ver se ela ainda está de forma centralizada como estava antes. Então eu vou dar play aqui para a gente conferir. Então eu estou perfeito. Eu dou play e agora tá do jeito que a gente gostaria. Perfeito? Então, uma coisa que... O primeiro passo, quando a gente vai implementar o parallax, existem diversas estratégias, tá? Diversas estratégias mesmo. Mas uma estratégia que eu gosto de utilizar é essa aqui. A gente vai ter uma... Essa é a imagem principal que a gente está tendo agora, certo? Esse quadrado aqui. Então, vou inclusive aqui na cena para te demonstrar, ó, esse quadrado. O que eu vou fazer, eu vou aumentar esse quadrado, vou deixar esse quadrado 4 vezes maior. Eu vou fazer um tile dele 4 vezes maior. Tá? Porque eu vou fazer com que, quando a câmera estiver andando aqui, imagina que esse círculo seja a câmera. Tá? Quando a câmera estiver andando, quando ela chegar em determinado ponto desse mapa, eu vou fazer com que esse background ele ande também e acompanhe a câmera. Porque dessa forma eu não fico gerando imagens ou gerando mais assets aqui dentro do meu jogo. Isso se o teu jogo, obviamente, for usar o mesmo background como estratégia do teu jogo, né? Se for usar, você consegue usá-lo e repeti-lo, ao invés de só fazer o tile dele, né? Ficar aumentando o tamanho dele de forma infinita, né? Isso eu acho que degrada a performance, inclusive. Perfeito? Então essa estratégia que eu vou estar adotando. Legal? Então, o primeiro passo é... Vamos criar um script. Eu vou aqui em Scripts, clicar com o botão direito, criar C# Script, e eu vou chamar de Parallax. Parallax Effect. Tá legal? Opa, cometi um erro aqui básico, né? Não pode ter espaço aqui entre um script, tá? Na criação do script, porque isso aqui é a criação da classe dentro do script. Tá legal? Então vou abrir. Então, certinho. Agora a gente tem um nome batendo com a nossa
com o nome do nosso arquivo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, a gente quer fazer um sistema de paralaxe no eixo X, né? A gente quer fazer que toda vez que a câmera estiver andando para o lado, nós queremos que as camadas sigam a câmera, mas sigam a câmera em velocidades diferentes, certo? Então o que eu vou fazer primeiro é pegar uma referência para a câmera. Então eu vou criar uma variável aqui, uma variável privada, e vou chamar ela, eu vou pegar o transform da câmera porque eu quero manipular a posição dela, e vou chamar ela de câmera transform. Legal? Uma outra coisa que eu vou estar precisando como informação é a última posição que a câmera estava. Então eu vou criar uma outra variável aqui. Como a gente está falando de posição, posição é um vetor de 3. Então eu vou chamar aqui de last camera position. Legal? Então isso, dessa forma a gente tem as duas variáveis aqui, a gente está manipulando o parallax no eixo X. No start, o que eu vou fazer no start, na inicialização, eu vou pegar a nossa câmera atual, o transform da câmera atual. Então eu posso fazer isso através de um método da classe static, chamando uma propriedade da classe static. Então eu vou chamar camera transform é igual a essa classe aqui, camera, ponto, e aí a gente tem uma propriedade chamada main, e dentro dessa propriedade a gente tem uma outra propriedade aqui, que é o transform. Então estou pegando o transform da câmera principal. Como a gente só tem uma câmera na cena, então faz todo sentido a gente pegar esse transform dessa câmera. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, a última posição da câmera vai ser igual, logo no início, né, assim que o jogo começar, né, quando a gente der play, vai ser igual ao camera transform ponto position. Legal, vai ser igual a esse cara ponto position, que em resumo, seria camera main transform ponto position. Legal? Então, o segredo está na implementação do update. Perdão. Está na implementação do update. Eu vou fazer isso aqui no late update, porque, como eu estou lidando com câmera, eu quero garantir que tudo foi processado, o jogo foi processado, a física foi calculado, para que depois eu faça a movimentação da câmera, para não ter nenhum comportamento de câmera estranho, tá? Então eu vou chamar o late update, e aí o que eu vou fazer agora é simples, ó. Quanto a câmera, eu quero primeiro calcular quanto a câmera se moveu até o frame atual que ela está, tá? Então eu vou até escrever aqui, ó, quanto a câmera se moveu até o frame atual. Legal? Isso é fácil de fazer, né? Então a gente vai criar um vetor de 3. Esse vetor de 3 eu vou chamar de movimento delta, né? O delta movement, que é a diferença, seria a diferença da posição atual menos a última posição. Então, o delta movement, né, do movimento da câmera, seria câmera transform ponto position, certo? Menos a última posição que a câmera estava, last camera position. Então a gente tem quanto a câmera se moveu até o frame atual. Legal? Agora o que eu preciso fazer, simplesmente, é pegar o transform da layer, né, que esse script, esse script vai estar na layer. Então eu preciso pegar o transform ponto position e incrementar a posição da layer, certo? Por esse delta movement. Então eu consigo fazer esse delta movement. Perfeito? Vamos testar? Então eu vou voltar pro projeto. E agora o que eu vou fazer é pegar esses três objetos de jogo aqui, a Cloud, Cloud BG, Sky, Glacial Mantas, e arrastar o nosso Parallax Effect. Legal? Vou arrastar ele aqui para dentro. Perfeito? E agora, se eu der o play e movimentar, olha só, a nossa, eu vou dar o play de novo aqui. Deixa eu dar o play e mostrar na cena. Quando eu movimento a câmera, deixa eu colocar o Game View aqui do lado.
quando eu movimento a câmera, olha só, o nosso background se movimenta também, só que ele está se movimentando muito rápido, né, em relação à câmera. Agora a gente precisa controlar essa velocidade, certo? Como é que a gente faz isso? A gente pode criar uma variável aqui. Então eu vou criar uma variável. Tá legal? Eu vou chamar essa variável de... Vou criar uma variável onde a gente pode, na verdade, ajustar essa variável lá dentro do nosso editor. Vou dizer que ela é uma variável pública. Variável vetor de 2. Eu vou chamar ela de parallax multiplier. Tá? Então, esse parallax multiplier vai ser responsável por controlar a velocidade desse movimento da nossa câmera, que é aqui nesse transform.position aqui, fazendo com que esse movimento delta multiplique por esse parallax multiplier. Legal, dessa forma a gente controla o nosso movimento. Controla o nosso movimento. Só lembrando que isso aqui não é, na verdade, um vetor de 2, é um float. Tá legal? Então vamos ver como é que isso aqui tá. Eu vou voltar lá na engine. E agora eu tenho o valor de parallax aqui. Eu vou setar um valor 0.9 para a gente ver como é que o background ali atrás vai se comportar. Então agora eu vou voar com o pássaro. Deixa eu colocar uma velocidade, na verdade, bem baixa aqui, para ver qual o efeito desse delta. Agora sim. Então, a gente já começou, na verdade, a controlar a velocidade um pouco melhor. Certo? Para a gente melhorar essa velocidade, essa questão da velocidade, eu vou... O que eu vou estar fazendo eu vou criar, na verdade, um vetor de 2. Até porque o vetor de 2 é importante, porque se a gente tiver, por exemplo, se você estiver fazendo um jogo de plataforma e quiser controlar o Parallax Effector também no pulo, ou seja, você quer que quando você pule a parte que está mais lá no fundo, né, a imagem que está mais lá no fundo, a câmera, quando ela fosse ler, ela lê essa informação lá atrás mais lentamente. Então eu vou criar um vetor de 2 para garantir que também o eixo Y é levado em consideração no cálculo desse parallax. Perfeito? Então, o que eu vou estar fazendo aqui vamos ver aqui. Eu vou modificar esse parallax multiplier. Eu vou chamar ele de vetor de 2, certo? Quando eu faço isso, eu vou precisar, nesse parallax effect multiplier, mudar o meu transform.position mais delta movement. Agora não vai ser simplesmente o delta movement. Eu vou ter que, na verdade, agora multiplicar, criar um vetor de 3 e multiplicar esse delta movement pelos eixos. Então, o que eu vou fazer aqui, por exemplo, é criar um novo vetor de 3. Nesse vetor de 3, eu posso pegar o delta movement.x, ou seja, só o eixo do x que eu quero, multiplicado pelo parallax multiplier.x também. E aí eu posso copiar isso aqui também para o y, né? Então assim eu garanto que o parallax vai funcionar nos dois eixos. Então eu vou dar um vírgula aqui. E aí vou copiar esse trecho aqui também. Certo?
fechar parêntese, digitar Y aqui, Y aqui. Dessa forma, eu garanto que o Parallax funcione no eixo X e Y. Perfeito? Uma outra coisa que eu preciso fazer também é quando eu movimento o nosso... Quando eu movimento as nossas camadas, a gente precisa também posicionar, dizer que a última posição da câmera é a posição atual da câmera, né? Então, ou seja, eu preciso dizer que o last camera position é igual, sempre igualar, porque o movimento parou. Se ele parar, então a última posição tem que ser a posição atual. Então, eu tenho que trazer o camera transform .position aqui, né? Quando a câmera se moveu. Quando eu parei, ele vai necessariamente posicionar a câmera no último frame. Então, vamos ver como isso está se comportando. Vou dar play. Legal. Agora a gente já tem um movimento mais... um movimento de parallax mais tranquilo. Agora eu preciso ajustar agora, na verdade, eu vou trazer para cá, eu preciso ajustar o parallax multiplier, né? Como é o background, eu estou selecionando aqui o sky, eu vou selecionar o sky e o clouds para eles se movimentarem meio que na mesma velocidade. Então eu vou colocar aqui ponto 9 e aqui no eixo y ponto 1. Como eu não estou manipulando, olha só que legal. Como eu não estou manipulando o eixo y, então não faz muita diferença. Então estou só usando um ponto 1. E agora olha só, o céu e a nuvem lá se movendo numa velocidade um pouco mais lenta do que o personagem. Então dessa forma a gente consegue controlar as camadas de forma individualizada. Então o que eu vou precisar fazer agora é simplesmente pegar aqui o nosso cada camada e atribuir o max multiplier. Por exemplo, essa camada mais aqui atrás, eu vou dizer que ela é 0,9.01. A montanha, eu vou fazer com que a montanha ande um pouquinho mais rápido, então ela vai ser 0.75.01. E aqui na frente, que são essas camadas aqui, as nuvens mais à frente do personagem, a gente pode, obviamente, arrastar aqui o script que eles não têm, né? E a gente pode colocar uma velocidade um pouco maior, de repente 0.5, 0.1, e ver como se comporta. Se eu apertar play agora, a gente precisa ver como se comporta. E olha só que legal. Agora a gente tem um efeito de paralaxe aqui, onde as camadas andam em velocidades diferentes. Então a gente está fazendo tudo isso via script. Perfeito? Só que a gente tem um problema para resolver, né? Qual que é esse problema? A gente está voando com o personagem, se você perceber, o cenário acaba, né? O cenário acaba. Como é que a gente resolve esse problema? Bom, uma das estratégias que eu imaginei que a gente pode estar resolvendo esse problema, e novamente, em desenvolvimento de jogos você tem diversas maneiras de dar a solução, assim como desenvolvimento de software, diversas maneiras de dar a solução para um problema. Então a maneira que eu imaginei era a seguinte. Então eu vou pegar, exceto o meu background, que é essa parte azul com a nuvem, vou pegar todos esses objetos aqui e vou marcá-los como draw mode, vou marcá-los como tile. E aí eu posso definir o tamanho que esses tiles vão ter. Então geralmente eu coloco 4 vezes o tamanho dele atual. Então a gente está falando de 3.84. Já são um recurso interessante da Unity. Você pode fazer matemática aqui dentro. Eu posso digitar aqui multiplicado por 4 e ele já faz a conta para mim. Dou Enter, ele já trouxe a conta para mim aqui. Perfeito? E aqui eu só tenho esse background e as nuvens nesse trecho junto com o pássaro. Porque o que eu quero fazer é ter o cenário desse tamanho e fazer com que esse background aqui me siga. E à medida que ele chega num limite da tela, ele vai afastando esse eixo aqui mais para frente. Então eu vou demonstrar essa layer mais para frente. Vou demonstrar isso via script. Então o que a gente precisa fazer aqui no nosso script é o seguinte. Bom, a gente primeiro precisa pegar o limite, né, qual que é o limite da nossa textura, né, qual que é o limite daquele sprite. Né? Então, inclusive, eu vou aqui no menu Start, eu vou criar, na verdade, mais uma variável. Vou criar uma variável, vou chamar ela de private float, eu vou chamar ela de texture unit size.
E aí o size x, né? Na verdade eu quero pegar a quantidade de unidades dentro dessa textura, o tamanho, né, dela, no eixo x somente. Se você quisesse fazer com o eixo y também, você bastaria duplicar essa variável, tá? E agora eu vou até colocar aqui um comentário para a gente saber o que que é. O que eu quero fazer é fazer com que o background acompanhe a câmera. Então essa é a ideia. Certo? Então, para a gente estar fazendo isso, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou criar uma variável aqui, uma variável sprite, né, para pegar o sprite, e nessa variável eu vou pegar o componente. Lembra-se que esse script ele está na própria layer, né? Então ele está no próprio sprite, né? Então eu vou pegar um componente, esse componente é o sprite render. Desse componente ele tem uma propriedade sprite, e esse sprite vai ser armazenado aqui, que é a imagem, certo? Agora eu vou criar uma variável do tipo textura 2D. Essa variável eu vou chamar de textura, que é a textura, que é a imagem propriamente. E essa variável vai receber o meu sprite, que é esse sprite aqui em cima, ponto textura. Perfeito? Agora, para eu saber a quantidade de unidades, o tamanho no eixo x dessa textura, é uma continha matemática, né? Então, eu vou pegar a textura de unidade size x e vou dizer que é o seguinte, ó, que a minha textura texture.largura, né? Que é exatamente essa dimensão, né? Que a minha textura.largura dividido pelo meu sprite, que é a imagem, ponto pixels por unidade, vai me dar exatamente o limite da nossa textura. Então faz com que o background acompanhe a câmera, mas a gente está querendo aqui, na verdade, saber o limite da nossa textura. Legal? Então a gente já tem aqui o nosso movimento da câmera, a gente já atualiza as layers em função do movimento da câmera. Então o que eu vou estar precisando fazer agora é simplesmente fazer uma condição aqui, no late update, onde eu verifico se eu estou dentro daquele limite. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou digitar aqui o camera transform, que é a posição da minha câmera, ponto position x, o que eu estou dizendo é onde é que a câmera está no eixo x, né? E eu vou fazer o seguinte, menos o transform ponto position ponto x, o que que é isso? É essa camada, né? A camada onde a layer está. Eu quero saber a diferença da câmera, o offset, né? Quero saber o offset da câmera em relação à layer, né? Onde é que eles estão. Se esse offset, né, for maior ou igual ao tamanho da textura, aí ficou fácil, né? Em relação à câmera, for maior ou igual que o tamanho da textura, a gente sabe que a gente chegou no final. Então, eu só preciso agora dizer que quando eu cheguei no final, eu vou pegar esse offset, chamar de offset, eu vou ser bem específico, position no x, né? Ou seja, a posição do offset no eixo x, que novamente, se você quiser fazer para o y, é duplicar o código. E essa posição vai ser câmera transform, ponto position, ponto x, câmera transform, ponto position, ponto x, menos o offset, menos o transform, ponto position, ponto x, certo? Dividido, ou seja, o resto da divisão da texture unit size. Então eu vou armazenar o resto da divisão, ou seja, seria o offset. E aí o que eu vou fazer com essa layer, né? O que eu vou fazer com a layer? Eu quero movimentar ela, então eu vou modificar a posição dela. Transform.position, modifica a posição dela por um novo vetor de 3. Isso vai acontecer a cada frame dentro do late update, né? E esse novo vetor de 3, a posição x é o camera transform.position.x, somados ao offset, né, que a gente acabou de calcular, ou seja, a nova posição é em relação ao offset, né? E aí o y, a gente pode dizer que a gente vai manter o y na posição que ele está atualmente, porque a gente não está manipulando, né? Transform.position.y, ponto e vírgula. Legal? Então, dessa forma, a gente tem aqui, a gente faz com que, na verdade, essa parte aqui é para o nosso
layer seguir a câmera. Que ele não estava fazendo isso, né? Então quando eu voltar aqui, por exemplo, para dentro do jogo, eu vou colocar o Game View aqui do lado. Vai ver aqui é um pouco pequeno. Vou minimizar essa parte. E olha só o que vai acontecer. Quando eu der o play e eu continuar andando, olha só que legal. Tem o efeito parallax. Quando ele chega no limite, ele vai multiplicando, você tá vendo? Ele vai multiplicando o cenário. Então ele chega no limite, ele vai multiplicando. Olha só, quando a câmera chegar, ele vai multiplicando, ele vai trazendo para frente. Então, você fica um cenário praticamente endless, né? Sem fim. Agora a gente precisa fazer alguns ajustes. Por exemplo, os ajustes que são aqui, a gente pode aumentar um pouco o nosso background, né? O sky and cloud. A gente pode, de repente, dizer que esses objetos aqui, eles também são tile. Mas não precisa ter um tamanho tão grande. Só quero ela do tamanho exato ali do nosso background. Não preciso ela ter no mesmo tamanho. Deixa ela como 10 e vou modificar o nosso background aqui também. Menos 10 aqui. Eles estão no mesmo tamanho. Agora que a gente fez esse ajuste, você pode ver que o nosso ponto central é menor do que essa área externa. Então, criam essas nuvens aqui na frente. Então, se eu der o play, agora eu tenho o nosso background e à medida que eu vou me movimentando aqui, por exemplo, ele vai continuamente fazendo a cópia e a réplica e a gente não tem a sensação de que isso está acontecendo. Então, eu vou até desmarcar aqui para você ver o que está acontecendo aqui no código. Olha só na cena. Então, eu vou para a direita. Quando ele chega no limite, ali, olha as camadas lá, que legal. Quando ele chega no limite, ele duplica. Ou ele traz para frente. Ó. Chegou no limite, ele vai trazendo para frente. E aí vai. E aí ele não aumenta o tamanho do cenário, mas ele garante que fique no mesmo tamanho. Mesma coisa. Vamos ver se para a esquerda ele funciona. Para a esquerda ele já não funcionou. Ele não está duplicando. Ó. A câmera chegou no limite, ó, e ele não está duplicando para a esquerda. Para a gente resolver esse problema na esquerda, a gente precisa só fazer um pequeno ajuste aqui no nosso código. Aqui dentro, eu vou chamar uma propriedade de uma classe chamada matemática mathf. E dentro dessa classe eu tenho uma função chamada absolute. Que essa função me retorna entre 0 e menos 1, dependendo do valor. Sempre assim. E isso me garante que, por exemplo, se eu estiver me movimentando para a esquerda também, seja levado em consideração a cópia, a duplicação desse código. Então, se eu der o play aqui, e agora eu continuar para a esquerda, ele vai também duplicar, o cenário não acaba. Vou trazer aqui para você ver. E aí vai. Agora é uma questão de pente fino, né? A gente está aqui com o nosso jogo, a gente está já com a camada do jeito que a gente gostaria. Uma questão de a gente organizar mais ainda o cenário, fazer mais experimentos, né? E quais são esses experimentos? De repente pegar essas nuvens aqui, que estão 0.5, acelerá-las um pouco, 0.2. Você ajustar pro gosto do teu jogo. Elas estão um pouco mais rápidas e tal. Certo? E aí depende muito do gosto do teu jogo, de como que você quer fazer. Mas dessa forma a gente alcança o parallax, né, de forma flexível. Quantas camadas você quiser adicionar, a gente consegue adicionar e só configurar por esse script a velocidade no qual você quer que essas camadas andem.